A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, que é a carta aos Filipenses. Hoje nós chegamos na lição de número 5 e hoje nós vamos falar sobre as virtudes dos salvos em Cristo. Hoje nós vamos falar quais são a maneira que um salvo deve se comportar, tá? Nós tivemos uma lição parecida, que era a lição de número, só dar uma olhadinha aqui, a lição de número 3, que falou sobre o comportamento dos salvos em Cristo. Mas lembrando que a lição de número 3, nós retratou o comportamento dos salvos mediante uma determinada situação, tá? Hoje nós vamos enfocar no aspecto salvífico, tá? Hoje a nossa aula ela vai falar um pouquinho, ou basicamente o cerne dela é de uma matéria teológica chamada soteriologia, tá? Uma palavrinha que significa soteriologia, significa estudo da salvação, tá? O estudo daquele que salva. Então hoje nós vamos abordar quem é que salva o homem, tá? O homem em si só, ou existe uma força externa, existe um outro agente que salva o homem. Então, a lição de número 5, ela vai abordar um tema que é um tema teológico, que dentro do academicismo nós chamamos de soteriologia. E nós vamos então analisar essa pessoa que é salva, quais são as virtudes, quais são as maneiras de comportamento que ela deve expressar diante da sociedade, da igreja e diante de Deus. Queridos, eu quero agradecer por cada comentário, eu quero agradecer por cada compartilhamento, eu quero agradecer por cada mensagem que vocês têm enviado para o professor Fábio. E eu continuo pedindo, continue fazendo isso, querido. Isso é muito bom, é muito gratificante. Ajuda também o professor Fábio a divulgar isso, tá? Pela internet. Se você tem Facebook, se você tem Twitter, se você tem blog, se você tem qualquer maneira, qualquer rede social, se você participa de qualquer rede social, divulgue essas aulas, compartilhe com outros amigos seus. Se você quer ser amigo do professor Fábio Segantin também no Facebook, manda uma mensagem lá no Face para o professor Fábio, que será um prazer atendê-los, tá? Querido, continue visitando o meu blog também, tá? Eu vou colocar algumas coisas diferentes, o blog do professor Fábio está em construção, tá? Eu sou uma pessoa sincera, eu vou dizer que eu não sei mexer direito, tá? No blog ainda algumas pessoas vão me auxiliar a melhorar o visual, vou colocar vários estudos, tá? Uma outra coisa que um irmão me disse esses dias, sobre material para juvenis, para adolescente. Querido, é que o professor Fábio Segantin, eu não tenho tempo de ministrar aulas para essas faixas etárias. Seria um prazer, tá? Seria um prazer eu tivesse esse tempo. E seria muito edificante, tá? Ajude o professor Fábio Segantin em oração. Eu estou orando, quem sabe um dia eu não vivo só na obra de Deus, e quando eu passar a viver só da obra, eu tenho certeza, querido, que eu vou fazer esses vídeos, tá? A princípio eu faço só a lição de jovens e adultos, mas eu tenho uma novidade. A partir dessa semana eu vou deixar material escrito para jovens, pré-adolescente, adolescente, para outras faixas etárias, estará lá no meu blog. Dá uma entradinha no meu blog, dá uma visitada lá, que nessa semana eu vou disponibilizar material para as outras faixas etárias, tá? Um outro detalhe, um irmão me disse: professor Fábio, pede para os alunos que assistem o senhor ir à escola bíblica dominical. Segundo ele, principalmente na classe dele, algumas pessoas me assistem e depois não vão à escola bíblica dominical.
Então o professor vai deixar um pedido aqui, tá? Não deixe de me assistir, mas também não deixe de frequentar a sua escola bíblica dominical. Amém? Querido, então a lição número 3 vai falar sobre as virtudes dos salvos em Cristo. Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 18. Vai falar sobre esse assunto, sobre a salvação. Eu quero dizer uma coisa bem clara aqui. Nessa lição, eu quero resumir ela em uma palavra. E a palavra que eu quero resumir aqui chama-se equilíbrio. Tá? Eu quero nessa aula enfatizar o equilíbrio. Querido, Paulo ele começa no versículo 12 e vocês vão me entender porque eu falei da palavra equilíbrio. Paulo ele começa dizendo o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, grifa a palavra obedeceste, o verbo obedecer. Paulo ele está elogiando a igreja de Filipos, que era uma igreja que desde o ano 51, lembrando que aqui já tinha um lapso temporal de 10 anos, a presença corporal e física do apóstolo Paulo foi no ano 51. Ele visita aquela igreja, ele implanta a igreja nessa cidade, e desde a presença dele, de aproximadamente 12 anos atrás, a igreja de Filipos era uma igreja obediente. Tá? Era uma igreja que expressava obediência. E agora o anseio de Paulo, depois de 10 a 12 anos, era que essa mesma igreja, mesmo na sua presença, se referindo ao passado, mas nesse lapso temporal de 12 anos aproximadamente, permaneceste obediente na mesma forma quando Paulo esteve com eles há 12 anos atrás. Então Paulo ele vai frisar a ideia da palavra obediência. Paulo pediu para que eles fossem obedientes. Queridos, e na nossa introdução o autor diz o seguinte, que a obediência é uma das características de um verdadeiro salvo. Tá? Então a palavra obediência é a característica, é a virtude de um verdadeiro salvo. Tá? O que é virtude, professor Fábio? Virtude é uma disposição firme para praticar o bem. Tá? Então o que é virtude? Virtude é uma disposição firme, tá? Sem oscilação, para praticar o bem. E esse bem, tratando no cristianismo, é a propagação e os benefícios e os mandamentos do Evangelho. Vou repetir, tá? Esse bem, tá, praticado pelo um cristão é a propagação do Evangelho, tá? As suas leis e os seus benefícios. Então isso é praticar, isso é virtude, é a prática firme, decisiva de praticar o bem. Tá? Então, essa matéria aqui, ela é soteriológica. Então Paulo no primeiro verso, tá? No verso número 12, ele já fala sobre a palavra obediência. Ele diz: como sempre me obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está falando aqui sobre salvação. Querido, professor, preste atenção, amados, amadas que me ouvem. Tá? Não transforme a sua aula, a aula de número 5, em um centro acadêmico teológico. Por quê? Porque muitas pessoas, eu estou até imaginando o que vai acontecer em algumas salas. Tá? Por isso que eu usei a palavra equilíbrio. Existem duas correntes muito fortes, teológicas, a respeito da salvação. Que no verso de número 13, Paulo vai falar quem é que salva o homem. Quem é que opera a salvação dentro do homem. E existem alguns professores, e existem algumas salas que vai trabalhar a ideia do calvinismo e do arminianismo. Tá?
Por isso que eu enfatizei a palavra equilíbrio. Querido, não transforme a tua aula em um centro teológico acadêmico, numa discussão teológica acadêmica. Qual é o pensamento dos calvinistas? Lembrando, tá? Não foi Calvino que criou essa doutrina. Quem é que cria doutrina, tá? Que Deus tem os seus eleitos, pelo amor de Deus, foi o santo Agostinho, bispo de Hipona. E se você lê a obra, tá, do santo Agostinho, tá, publicada pela editora Abril, Agostinho diz, tá, nos seus escritos, num livro chamado As Confissões, em outros textos também teológicos dele, que ele não cria essa teologia, que ele bebe de uma outra fonte. Ele diz que ele bebe do apóstolo Paulo. Tá? Então, para sistematização, Calvino foi o homem que que sistematizou, e nele ganhou mais proeminência essa doutrina. Tá? Que Deus tem os seus eleitos. Tá? E que Deus tem um número exato de pessoas para ser salva. E que a obra é exclusiva de Deus. E que o homem não interfere no ato salvífico de Deus. Então, para Agostinho e para Calvino, tá? Era Deus exclusivamente que salva. Tá? Para Jacob Armínio, tá? Que era um teólogo holandês, ele vai defender ao contrário. Ele vai defender que a salvação é obra do homem. O homem é que decide se será salvo ou não será salvo. Tá? Então nós temos essas duas correntes teológicas. E qual que você prefere, professor Fábio? Eu prefiro o equilíbrio. Tá? Capítulo 2 e versículo de número 13 de Filipenses. Tá? Abra sua Bíblia em Filipenses 2 e 13. Vamos para a Bíblia, querido. Por isso que eu disse aqui, seja equilibrado nessa doutrina. Tá? Seja equilibrado. O que Paulo diz? Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então o que Paulo está trabalhando aqui? Paulo está trabalhando aqui, tá? Que Deus é o ser que opera a salvação. Se nós olharmos na Bíblia, quem é que salva o homem? É Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, diz o quê? Que o dom é obra de Deus. Que a salvação vem pela fé e não das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz que olhava Deus para a terra e não via um justo sequer. E ninguém era capaz de salvar-se. E o que Paulo diz? Paulo diz que Deus enviou o seu Filho, o justo, para salvar os pecadores. Paulo diz que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí vai uma pergunta. Morto fala? Morto pensa? Morto tem vontade própria? Não. Vem a resposta. Então o que Deus faz? Deus primeiro, ele vivifica o homem. É o que está lá em em Efésios capítulo 2. Deus nos vivificou dentre os mortos. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Morto não houve. Então o que Deus faz em primeiro plano para nos salvar? Ele nos regenera. O que é regenerar? É dar uma nova vida. Porque a partir do momento que você tem vida, você ouve, você toma decisão, você tem sentimento próprio. Você que decide então aceitar ou rejeitar aquilo que lhe propõe. Tá? Por isso que eu usei a palavra equilíbrio, queridos. Tá? Não vamos criticar o calvinismo e não vamos criticar os arminianos. Tá? A Assembleia de Deus no Brasil é uma igreja arminiana nos seus fundamentos.
Existem outras igrejas no nosso meio, seríssimas, que são calvinistas. Mas o que nós temos que ressaltar nessa lição é equilíbrio. Então, um lado da moeda, a obra é exclusiva de Deus. Deus é a fonte da vida, diz o pastor Lienay Cabral. Quem é que salva o homem? É Deus. Quem que opera a salvação dentro de nós? É Deus. O apóstolo João, o apóstolo amado, ele diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Foi decisão de Deus nos escolher. Então, de um lado, nós vemos o que? Que Deus salva o ser humano. Mas por outro lado, tá? Por outro lado, a eleição de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Querido, vou dizer uma verdade aqui para Calvino, o eleito que regressasse na vida de pecado colocaria em dúvida a sua salvação. Então, outro detalhe, essa doutrina, tá, que muitas pessoas pregam, uma vez salvo do diabo, tá? Concordo plenamente com vocês. Uma vez salvo para sempre. Eu sei que essa teologia em si, ela não é tão verdadeira assim. Ela tem os seus lapsos de erro, tá? Mas por outro lado, eu vejo pastores pregando também o contrário, o exagero ao contrário. Que nós devemos praticar boas obras para sermos salvos. Negativo. Querido, a salvação é exclusiva de Deus. Mas por que então nós devemos praticar boas maneiras? Eu pratico boas obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Vocês entenderam? Eu não pratico boas maneiras, eu não preciso orar para ser salvo. Eu não preciso jejuar para ser salvo. Eu não preciso, presta atenção no que eu vou dizer. É forte, talvez é meio complicadinho no começo, não preciso ir à igreja para ser salvo. Eu não preciso ler a Bíblia para ser salvo. Quem é que me salva? Deus. Mas aí vai um detalhe. Todo salvo precisa orar. Todo salvo precisa ir à igreja. Todo salvo tem que jejuar. Todo salvo tem que renunciar ao pecado. Vocês entenderam a nuance? Eu não faço isso para ser salvo. Porque se eu precisar fazer isso para ser necessariamente salvo, aí a salvação é por obras. E Paulo nega isso em Efésios. Tá? Paulo renuncia essa teologia de que eu tenho que praticar boas obras para ser salvo. Não, eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Tá? Então, primeiro ponto, quem é que salva o homem? Deus. Tá? Mas se Deus salva o homem, anula a responsabilidade do homem? Não. Olha o que diz o verso de número 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Então, primeira coisa que Paulo estabelece aqui, a salvação é obra exclusiva de Deus. Mas o homem, ele tem uma parcela nessa obra salvífica de Deus. Queridos, a obra salvífica, nós podemos dividir ela em 3 estágios. Primeiro estágio, de olhar jurídico e penal, ela é completa. Porque lá na cruz do Calvário, Cristo juridicamente e penalmente, ele cumpriu todas as exigências. E a salvação ali, ela foi completa. Tá? Completa. Segundo estágio da salvação é aquilo que nós chamamos de santificação. Tá? O que é santificação? Nós fomos separados do mundo, mas nós sempre temos que nos continuar separados. E para continuar separados é uma luta constante. Eu tenho que sempre renunciar ao pecado. Eu tenho que sempre renunciar às tentações. Aí entra o processo da santificação. Tá? E o terceiro aspecto é o aspecto final da salvação. É onde a salvação ela vai ser consumada na eternidade, quando
quando acontecer o processo chamado glorificação. Então nós temos 3 momentos: justificação, santificação e nós temos a glorificação. Eu sei que existem outros pormenores, tá? Temos a adoção, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas nós temos um ato completo de Deus, quando Ele declara alguém justo e está declarado. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Quem nos condenará? Se nós fomos justificados pela fé. Tá? Segundo, santificação. É o processo salvífico. Todo dia eu preciso ser mais santo. Lembrando que santo é separado do quê? Do mundo e de seus pecados. E o último estágio, é o estágio final que nós ainda não alcançamos, é a glorificação. Como seremos como Ele é. Tá? Então, querido, a salvação ela é obra exclusiva de Deus, mas a sua manutenção ela é responsabilidade nossa e do Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos ajuda a manter aquilo que foi conquistado lá na cruz do Calvário. Tá? Então nós não podemos o quê? Excluir a manutenção dessa salvação. Por isso que todo salvo tem que demonstrar que é salvo. Então lembrando que eu não consigo salvar a mim mesmo. Tá? Isso é bíblico. Tá? Quem é que salva é obra exclusiva de Deus. Mas aí essa pessoa que foi salva por Cristo, pessoa que foi salva do pecado por Deus, ele precisa praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Porque a salvação ela é dinâmica, ela é progressiva. Era isso que Paulo queria que os filipenses entendessem. Que a característica da salvação é a palavra obediência. Foi por isso que Paulo diz, olha, quando eu cheguei aí, vocês foram salvos por Cristo. Agora, com a minha presença ou sem a minha presença, eu quero que vocês sejam obedientes. Que vocês mostrem, demonstrem essa salvação. Demonstre isso que um dia foi operado dentro de vocês. A palavra operar aí, você pode substituir pela palavra desenvolver. Paulo podia estar dizendo, porque vocês, no verso 12, assim também desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ou seja, o que é desenvolver? É responsabilidade exclusiva do homem de manter aquilo que foi recebido por Deus. Então é responsabilidade nossa de manter aquilo que foi dado por Deus. Aí Paulo, ele vai falar algumas características que um salvo não pode demonstrar. E quais são essas características? Verso 14. Paulo diz, olha, quando você for fazer alguma coisa, Paulo ele pega 2 palavrinhas para sintetizar o pecado. Quais são essas palavrinhas? Murmurações e contendas. Ele pega 2 coisas, murmuração e contenda, para sintetizar o quê? Para resumir o quê? Uma vida de pecado. E o que significa a palavra murmuração? Murmurar. O que é murmurar? É falar mal. No original dá a ideia, sabe aqueles cachorros, irmão, que fica rosnando, né? Você passa perto dele, ele fica rosnando para você, tá? A ideia de murmurar dá a ideia daquele que rosna. É o ato de rosnar. É como o cachorro que fica rosnando para alguém. Então, a murmurar tem esse sentido. Ele não gosta de uma coisa, ele se sente atacado por alguma coisa, então ele fica rosnando, querendo atacar as pessoas. Lembra do povo lá no Egito? Eles estavam rosnando como cachorro. Ou seja, eles não gostaram de que Moisés tinha tirado eles do Egito. Porque lá no Egito eles tinham coisas boas. Quais? Comida, por exemplo. E no deserto? Não tinha praticamente as coisas. Estavam sentindo falta de alguma coisa. Então eles não gostaram daquela atitude de Moisés. O que eles fizeram? Murmuraram. Começaram a rosnar como cachorro. Paulo então está dizendo o seguinte, que um verdadeiro salvo não pode praticar essas coisas. Querido, o verso número 12,
quando eu mandei vocês frisar a palavra obediência, sabe o que Paulo estava lembrando? Da lição passada, de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, que ali nós contamos a história de Jesus, que ele foi um homem obediente até a morte, morte de cruz. Paulo está querendo dizer, olha, vocês acabaram de ouvir a história que eu contei de vocês, para vocês, deste homem que foi santo, que deixou a sua glória, que ele obedeceu à vontade do Pai. E eu quero que vocês também obedeçam como ele obedeceu. A palavra obedecer no verso 12 está remetendo ao inário hebraico do capítulo 2, do verso 5 a 11. E Paulo está fazendo um contraste entre a vida daquele homem e a vida dos crentes. Observe que Paulo primeiro ele começa como obediência. E Paulo lá ele fala que este homem ele teve um sentimento. E qual foi o sentimento dele? De não desobedecer. Paulo está usando o antônimo. Paulo está usando algo antônimo. Algo antagônico aí. Olha, primeiro eu mostrei um ser que foi obediente. Agora eu quero que vocês sejam também obedientes, porque essa é a característica de uma pessoa salva. Paulo vai dizer que a obra que aquele homem fez causou o quê? Salvação para a humanidade. Aí Paulo diz aqui, a partir do verso 12, que quem opera a salvação em nós é Deus. Paulo faz menção do quê? Da obra de Cristo na cruz do Calvário, que está no verso 5 ao verso 11. Aí Paulo vai falar que aquele homem, que era Deus, que deixou tudo, e ele não abriu a sua boca, ele não murmurou. Paulo vai falar agora quais foram as atitudes daquele homem. Paulo está fazendo um contraste. Paulo diz, olha, ele é achado na forma de homem, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência, ou seja, ele não reclamou. Paulo diz agora no verso 14, quando vocês for fazer alguma coisa, não fique fazendo coisas de forma pecaminosa. E aí ele usa dois elementos, a palavra murmuração. Então Paulo está fazendo um contraste entre aquele homem e a nossa vida. Um crente, querido, que foi salvo por Cristo, ele não pode viver murmurando. Segunda coisa que ele não pode fazer, ele não pode entrar em contendas. O que é contenda aqui, querido? É briguinhas, é disputa, é debates em um determinado grupo. Querido, sabe o que Paulo está falando aqui? Lembra de Filipenses capítulo 2, verso 4? Qual era o problema daquela igreja que estava começando a ter em Filipenses? Eles começaram a ter contenda entre eles. Paulo disse que ele queria que o pessoal considerasse o outro superior a eles mesmos. Por quê? Porque estava tendo contenda, briguinhas. Um achava que era mais importante do que outro. Aí Paulo, a partir do verso 5 até o verso 11, ele usa um modelo ideal de humildade chamado Jesus. Então Paulo ele relembra aqui essas briguinhas que tinha dentro da comunidade de Filipos. E Paulo ele está querendo dizer, ei, se Cristo já salvou vocês, se a salvação foi operada dentro de vocês, que virtude é essa que vocês estão apresentando? Vocês não podem ser murmuradores e nem podem entrar em contendas. Aí Paulo, a partir do verso de número 5, ele diz que nós não podemos praticar essas coisas. Por que nós não podemos praticar? Porque nós devemos demonstrar o que? Paulo explica no verso 15, para que sejais irrepreensíveis. Ou seja, Paulo usa duas palavras, irrepreensíveis e sincero, para sintetizar, sabe o que? Santidade. Então, Paulo usa duas palavras para sintetizar o pecado. Quais são essas duas palavras? Murmuração e contenda. Para sintetizar o pecado. No versículo 14, Paulo poderia estar falando, olha, fazei todas as coisas sem pecado. E no verso 15, para que sejais santos. Então Paulo sintetiza no verso 14 duas palavras para pecado. Murmurações e contenda. Agora, ele diz que nós não podemos andar no pecado.
Mas por quê? Porque nós precisamos ser separados. Olha a responsabilidade humana. Olha o dever que você tem, querido, diante de Deus e da sociedade, de ser irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Sem culpa, impecável, inculpável, sem precisar ser repreendido por ninguém. A pessoa irrepreensível é que não tem nenhum defeito. Era isso que Paulo está querendo dizer. Que nós devemos ter uma vida moral digna. Nós devemos não sofrer acusações de ninguém. E qual é a outra palavra que Paulo usa? Nós devemos ser sincero. O que significa sincero? Sem cera, sem retoque, sem mistura, algo inocente, inofensivo, simplório, algo simples. Então Paulo resume essas duas palavras para exemplificar o que? Santidade. Nós precisamos exalar características de um verdadeiro cristão. Querido, outra coisa que Paulo vai falar no verso ainda de número 15, Paulo ele diz, olha, que seja irrepreensível, sincero, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. Aí Paulo ele usa uma metáfora. Paulo ele usa elementos da época de Israel no deserto, que Moisés também usa essa palavra, geração corrupta e perversa. Agora Paulo usa esse mesmo elemento. Paulo ele está usando a figura do povo do deserto, que lá no deserto eles murmuraram, brigaram entre si, tá? E eles não estavam resplandecendo naquele local. Paulo diz, olha, você deve abandonar o pecado. Você deve viver de forma separada. Para quê? Para brilhar como astros no mundo. Querido, é essa a nossa finalidade aqui na igreja. Você tem brilhado? Você tem sido luz do mundo? Você tem sido astro? O que as pessoas olham para você e digam de você? Será que eles olham para você e dizem, olha lá vai o crentinho, lá vai a crentinha, aquele ali eu não quero ser igual a ele. Eu sei, querido, que no mundo nós teremos pessoas que vai tirar sarro, vai zombar de nós, por mais assim que você lute contra o pecado, por mais que você lute contra o mundo, sempre alguém vai nos caluniar, eu sei disso, mas tem pessoas que extrapolam, querido. Tem pessoas que passam dos limites. Tem pessoas que assentam na roda dos escarnecedores e participam dessas rodas, contando piadinhas, contando historinhas imorais. É disso que eu estou falando. Eu sei que tem pessoas que olham para você com toda a sua separação a Deus, com toda a sua consagração a Deus. Tem pessoas ainda que te reprovam. Às vezes, sabe o que significa isso? É seta do maligno. Para dizer para você que você não presta, que você é um emprestado, que as outras pessoas não dão a bola para você. O diabo fica às vezes lançando na sua cabeça, viu? Aquela pessoa não gosta de você, acha que você não é um cliente de verdade. E isso ele usa para desanimar você. Querido, eu sofro isso também. Por mais separado que às vezes nós somos, nós sofremos alguns tipos de ataque. Mas o que vale é a nossa consciência. Mas a mensagem que eu estou passando para vocês, que eu quero que vocês repassam também nas suas classes, são pessoas que abusam demais. São pessoas que vivem de uma forma desenfreada. São pessoas que, por exemplo, jovens que na escola, cada semana eles saem com uma garota e com um garoto. Pelo amor de Deus, é disso que eu estou falando, querido. É de homens que nas empresas, ele nem parece um cristão. Ele fala palavrão. Ele assiste filme indevido. Ele sabe de coisas que às vezes nem o incrédulo sabe, mas ele está antenado.
Ele tem acessos no seu celular lá, ele tem imagens até pornográficas. É disso que eu estou falando, que nós temos que ser luz, nós temos que brilhar. Se você pratica essas coisas, Calvino já até dizia, ele duvida da tua salvação. Talvez você, querido, pessoas que praticam isso, talvez ele nunca na verdade foi salvo. Ele é um simpatizante do Evangelho. Ele gosta do Evangelho. Ele se sente bem diante da congregação, vivendo entre os irmãos. Mas ele não é um. Talvez ele é um joio. Parece. Até engana. Mas não é. Então é isso que Paulo está falando aqui. E no verso de número 16, Paulo diz que nós devemos reter a palavra. Sabe o que Paulo está querendo dizer? O seguinte. No verso 14 ele fala sobre o pecado. No verso 15 ele fala sobre a santidade. E no verso 16 ele diz o seguinte: para você viver longe do pecado e próximo de Deus, que é o verso 15, ele diz que existe somente um elemento que te aproxima de Deus e te afasta do pecado: a palavra de Deus, o Evangelho. Querido, não existe outra maneira de você se afastar do pecado e ligar-se diante de Deus, a não ser na palavra de Deus. É isso que Paulo deixa bem claro aqui. Retendo a palavra da vida. Que palavra é esta? A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela te une. Queridos, eu costumo dizer, na verdade eu li isso, que quanto mais perto a palavra de Deus ficar de você, mais longe o pecado vai estar de você. Mas quanto mais longe essa palavra aqui ficar de você, mais perto o pecado ficará de você. Então aproxime essa palavra perto de você, para que o pecado fique longe de você. Mas se o pecado se aproximar de você, é automático, a palavra se afasta de você. E Paulo diz: se vocês querem viver afastado do pecado e perto de Deus, retenha a palavra. Reter aí pode significar preservar. Ou seja, você preserva aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem como precioso. Você retém ela. Para quê? Para ter vida. E interessante aqui que a palavra reter, preservar, no original significa, ela era usada para oferecer vinho a um convidado ou a um hóspede em casa. O que eu quero dizer com isso? Querido, quando nós guardamos a palavra, retemos a palavra, nós não queremos ficar só com essa dádiva para nós. Nós queremos repassar para as outras pessoas o poder do Evangelho. Paulo, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Olha, eu retenho, você deve reter a palavra da vida, o Evangelho, para que as outras pessoas vejam em vocês o poder deste Evangelho. Querido, outra coisa que eu quero salientar nessa aula aqui. Quem é que salva o homem? Deus. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Testemunho de nenhum homem salva alguém. Eu vejo muito essas histórias. Ah, queridos, se você não pregar o Evangelho, não tem problema, que o seu próprio testemunho é capaz de salvar alguém. Espera aí, querido. Espera aí. Vou falar um conceito teológico aqui. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. A palavra. Testemunho não salva. Boas maneiras não salva. Ah, Fábio, mas eu conheço alguém que pelo bom comportamento a outra pessoa já chegou a Cristo. Espera aí. Tá? Nós não nos atentamos para alguns detalhes. Primeiro, o testemunho. A Bíblia diz que nós devemos ser testemunha. Nós devemos ser carta aberta, cheiro suave. Nós somos embaixadores de Cristo, representante legal de uma outra cidadania. Mas para que serve o bom testemunho? Para salvar? Não. Quem é que salva? A palavra.
A Bíblia diz: quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, para que serve, então, professor Fábio, o testemunho, as boas maneiras? Ela abre portas para a pregação do Evangelho. É para isso. Você lembra da primeira aula? Paulo estava preso. Tá? E a guarda pretoriana o guardava. Mas o bom comportamento daquele homem fez com que o Evangelho ganhasse o quê? Caminho. As boas maneiras de Paulo fez com que o Evangelho não ficasse retido. Eles viram que o comportamento daquele homem não era o comportamento normal. E o que eles fizeram? Vamos ouvir o que esse homem de boas maneiras tem para nos falar. E a boa maneira de Paulo fez com que Paulo pregasse o Evangelho. E toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Vocês entenderam, querido? Então, o bom testemunho, então eu não posso ter bom testemunho. Você deve ter bom testemunho. Porque o bom testemunho, ele abre portas para você pregar o Evangelho. Mas vamos reprisar aqui. Tá? O bom testemunho, ele não salva ninguém. Quantos escândalos nós não ouvimos nesses últimos anos? Pastores presos nos Estados Unidos por portar dólares. Pastores em adultério. Pastores ladrões. Líderes, querido, adúlteros. Líderes que até estupraram as suas fiéis. Envolvidos em narcotráfico. Em tráfico de armas. Então, será que o Evangelho fica preso à mercê, à deriva, diante do meu testemunho? É claro que não. O Evangelho, ele é muito mais poderoso do que o nosso testemunho. O nosso testemunho, ele serve para abrir portas ou ele fecha portas. Tem algumas pessoas que quando você vai pregar o Evangelho, o testemunho dele é tão ruim que as pessoas falam: de você eu não quero ouvir o Evangelho. Mas daquele lá eu ouço. Isso é comum na sua empresa, na escola, ouvir isso. Não, de você eu ouço. De você eu ouço a palavra, mas daquele lá não. Porque aquele é mentiroso, é falso, é safado, e ele vai dando qualidade para aquele crente. Vocês perceberam? Então é isso que o Paulo está querendo dizer aqui. É isso que o Paulo está trabalhando aqui. Que quem é que salva o homem é Deus. O nosso testemunho, ele serve para abrir portas, para que o Evangelho seja pregado. Na sua epístola inteira, Paulo salienta o valor da palavra. Paulo salienta o valor da palavra. É a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra da alegria. E Paulo termina no verso 17 e 18, falando sobre que um salvo deve exalar alegria. A salvação traz contentamento, traz satisfação, traz prazer para nossas vidas. Queridos, eu quero terminar essa aula deixando essa mensagem para vocês. Quem é que salva o homem? Deus. Mas o ato de Deus salvar o homem não nos exime da responsabilidade de sermos fiéis a Ele. Então seja fiel a Deus, querido. Abandone o pecado. Lute contra o pecado todos os dias, retendo a palavra. Porque quando você retém a palavra, o pecado se afasta de você. Mas se você abandonar a palavra, o pecado vai se apoderar de você. E você é um salvo, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus para preservar, como diz Judas no verso 4, para lutar pela fé que uma vez foi nos dada. Que Deus nos ajude a perseverar até o fim, para um dia nos encontrar com o Senhor na glória. Que Deus continue abençoando a cada